Olá, tudo bem? Estamos juntos aqui para estudarmos mais uma lição de número 12, que tem como título O Chamado para Permanecer Firme. Bem, a lição anterior eu não pude gravar, infelizmente peguei uma gripe muito forte e fiquei sem voz por alguns dias, literalmente sem voz, não saía praticamente nada. E graças a Deus, né, a voz já está retornando, não está 100% ainda, acho que dá para você perceber, mas eu estava até um pouco preocupado porque hoje eu vou pregar na igreja, hoje é sábado, dia 9, são aí 15 para as 7 da manhã, mais ou menos, e eu estava preocupado porque a voz não voltava, mas graças a Deus aí a voz está retornando, já é possível, né, falar, já é possível pregar, já é possível gravar o vídeo, apesar de não estar 100%, né, até peço desculpa aí pela voz, um pouco falha ainda, um pouco rouca, mas é possível a gente estar gravando aqui, então não vamos perder essa oportunidade, é claro, né. Bem, nas lições anteriores, nós vimos aí que Paulo estava focando na questão do comportamento, né, do cristão, converso, na questão deles se sujeitarem, né, uns aos outros, e aí ele traz como exemplificação a relação do marido e mulher, né, que precisam ali estar sujeitando uns aos outros, né, não vivendo uma questão, não vivendo uma ideia de hierarquia, né, onde um é mais poderoso que o outro, e ele aborda também a questão do relacionamento entre pai e filhos, e justamente, né, abordando a questão da obediência, do amor também do pai ao seu filho, também aborda a relação dos senhores e dos servos, né, onde ele fala ali da questão sim, da obediência também, mas da maneira amorosa que o Senhor deveria tratar o seu servo, enfim, sempre tratando aqui numa ideia de que não tem uma hierarquia onde um tem que tratar de forma tirânica, né, o outro, mas sempre sujeitando uns aos outros, demonstrando amor pelo outro. Esse era o contexto geral que ele estava abordando aqui nessas ideias. E aí, agora ainda no capítulo 6, do verso 10 ao verso 20, é justamente os versos onde nós vamos estudar na lição de hoje, na lição número 12, mas também na lição número 13. Né? Então, esses versos eles são estudados em duas lições, na 12 e na 13. Lembrando que nesse trimestre nós iremos até a lição 14. Então falta ainda, depois de hoje, a lição 13 e a lição 14. Então, na lição agora de hoje, o verso 10, Paulo ele vai introduzir da seguinte maneira: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, Paulo ele está aqui introduzindo a sua ideia, mais uma vez, falando do poder de Deus. Paulo ele já abordou essa questão em lições, né, em ideias anteriores, dentro da sua carta aos Efésios. Ele falou em outros momentos do poder de Deus, né, quando ele estava contrastando ali ao poder das divindades locais, principalmente da deusa Diana. Enfim, ele fala nas suas orações, né, do poder de Deus, para que as pessoas reconhecessem o poder de Deus. E mais uma vez, Paulo ele aborda a questão do poder de Deus. Por quê? Porque ele vai aqui introduzir um contexto de guerra. Veja o que diz no verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele está introduzindo um contexto de guerra. Precisamos nos revestir da armadura de Deus para permanecer firmes, para não cairmos então nas ciladas do diabo. Justamente porque essa guerra que ele está aqui abordando não é uma guerra comum, não é uma guerra normal de seres humanos contra seres humanos, não é. No verso 12 vai trazer essa ideia aqui de forma bem explicada. O que diz no verso 12? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, né? Não, ou seja, não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, né? Os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então ele está aqui introduzindo, né, o assunto sobre a guerra cósmica, o conflito cósmico entre o bem e o mal, o grande conflito, né, entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Então essa guerra não é contra os seres humanos, mas é contra as forças do mal, é contra os dominadores desse mundo, os dominadores do mundo das trevas.
a guerra é contra eles. Então nós precisamos permanecer firmes, nos revestir da armadura de Deus para nos prepararmos para essa guerra. Essa é a ideia. Precisamos ter isso em mente. É um conflito cósmico, onde nós estamos inseridos nessa guerra. Estamos bem no meio, né? Porque Deus, né, Cristo, ele quer nos resgatar. Ele quer nos salvar, ele quer nos resgatar, ele quer nos libertar das garras do mal, nos livrar do pecado e nos, né, proporcionar a vida eterna, né, para aquilo que nós fomos criados, né? Restaurar a imagem de Deus na vida dos seres humanos, né, que está manchada pelo pecado. Já Satanás, ele quer nos afastar cada vez mais de Deus, né, manchando cada vez mais a imagem de Deus na vida do ser humano. Interessante é que, no momento, né, da mesma maneira, né, que Cristo ele quer nos salvar, o inimigo ele não quer nos salvar, ele não quer nos libertar, ele não quer nos salvar no meio desse contexto de guerra. Pelo contrário, ele só está olhando para os seres humanos porque a ideia do inimigo é manchar ainda mais a imagem de Deus na vida dos seres humanos, porque dessa forma, né, ele vai estar, de alguma maneira, atacando o próprio Deus, né? Porque Deus, ele nos cria a sua imagem e semelhança. O inimigo, então, manchando essa imagem e semelhança, ele está, de certa forma, atingindo ao próprio Criador. Então, o inimigo não tem preocupação conosco, né? Ele está preocupado em atacar a Deus, em atingir a Cristo de alguma maneira. E os seres humanos, é evidente, né? A sua criação é justamente aí onde o inimigo ele atinge ao Criador, né? Atacando a sua criação. Mas Deus, ele nos ama, Cristo nos ama, e Cristo ele realmente quer nos salvar, restaurar essa imagem e nos proporcionar viver eternamente. E isso que precisa estar em nossa mente nesse conflito cósmico. Por isso que estamos inseridos nessa guerra, né? Nessa guerra cósmica, nessa guerra espiritual, né? Uma guerra invisível, mas real. É isso que precisa estar na nossa mente. É uma guerra invisível, não vemos, né, os soldados celestiais, mas é uma guerra real e que estamos inseridos nela. No verso 13, ele mais uma vez vai falar sobre a questão da armadura, né? Ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. A ideia da armadura, ele vai começar aqui a relacionar, né, os elementos de uma armadura de um soldado romano com a armadura espiritual. Mas essa questão nós vamos ver na próxima lição. A próxima lição vai abordar justamente cada elemento da armadura, né? E essa relação que Paulo faz com a armadura espiritual. Mas aqui nós podemos perceber que a ideia é justamente nos revestir da armadura para que possamos resistir e permanecer inabaláveis, porque justamente é isso. Paulo ele está convidando essas pessoas a se revestirem da armadura e permanecer firmes, permanecer inabaláveis, como num campo de guerra, né? O soldado ele veste a sua armadura e ele permanece firme, apesar do ataque, ele permanece, ele não sai correndo, né? Ele permanece firme para resistir, para se defender, e justamente esse é o chamado de Paulo, para que possamos permanecer firmes. E aí, é claro, a lição ela traz lá no seu resumo o relato de Martinho Lutero, e é evidente, né, quando a gente fala de permanecer firme, né, permanecer inabalável, Lutero é um grande exemplo, né? Lutero ele nos deixa esse exemplo, né, como que ele se revestiu da armadura de Deus, né, e permaneceu firme nesse conflito, né? A gente sabe que ele publica lá, né, as suas 95 teses e prega essas 95 teses no castelo de Wittenberg. Depois, ele é convocado para uma dieta, né? Essas 95 teses, elas vão contra, né, algumas ações da igreja naquela época. Ele achou que isso, né, geraria ali uma reforma, né, uma reformulação na igreja, né, de forma rápida até, mas não é o que aconteceu. Na verdade, ele passa a ser perseguido, e aí ele é convocado para uma primeira dieta em Augsburgo, né, em 1518, né? Ele é convocado para essa dieta, e ali ele acaba entrando em acordo, né? Tá, eu não vou publicar então essas considerações, não vou publicar
isso que eu entendo agora como correto, não vou publicar isso, mas também vocês param de me perseguir. E acaba ficando ali uma situação de acordo nessa primeira dieta, né? Mas 1520 ele passa a sofrer mais perseguições. E aí é quando ele deslancha de vez. Quer saber? Eu vou falar logo tudo, vou publicar tudo, vou fazer folhetins, fazer livros e publicando todas essas informações, né, que iam de contra a igreja. A igreja queria vender a salvação. Lutero dizia, não, a salvação unicamente pela fé. É uma das principais teses de Lutero, né? E aí ele passa, então, a publicar de forma aberta todas as suas teses. E aí, ainda em 1520, o Papa Leão X, na época, né, ele lança uma bula papal, justamente indo de encontro às teses de Lutero, né? Então, justamente, aparentemente ali uma guerra, né, entre Lutero e a Igreja Católica, né? Então, o Papa ele lança essa bula papal e Lutero ele responde de forma simples essa bula papal. Ele pega a bula papal e no local público ele queima essa bula papal. Aí a guerra, é claro, que está declarada nesse momento, né? Quando Lutero ele simplesmente no local público ele queima essa bula papal. E aí Lutero ele vai ser convocado para uma nova dieta, agora na cidade de Worms, e Lutero ele foi convocado então para falar, para dar explicações. E no dia 16 de abril de 1521 ele é convocado então para estar nesse dia para dar explicações. E aí quando ele é chamado, né, ele já no primeiro momento ele já é logo atacado, né, e no sentido de a tentativa foi de fazer com que Lutero ele renegasse aquilo que ele estava acreditando, né? Renegasse que aquilo que ele tinha produzido de literatura era sua de fato. Não, não é meu, ele tinha que falar isso. Não é meu, não fiz nada disso, ele tinha que renegar. E aí, quando ele percebe, né, que isso mexeria com a história de alguma maneira, quando ele percebe que aquilo era algo muito importante, ele pede um pouco mais de tempo. E aí, então, ele é, né, concedido esse tempo a ele, e 2 dias depois, dia 18 de abril, né, ele é convocado para, então, falar. E mais uma vez ele é questionado, né, é perguntado, né, se aquela pilha de livros era dele, era de sua autoria, né, e aí ele, então, ele vai, né, responder, e aí eu preciso ler essa parte, porque precisa ficar igual, né. Ele responde da seguinte maneira: já que Vossa Majestade e Vossa Excelência, aqui ele está falando com o Imperador Carlos V, né? Já que Vossa Majestade e Vossa Excelência desejam uma resposta simples, responderei sem mais delongas. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, não aceito a autoridade de papas e dos concílios, pois eles se contradizem. Minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar em nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer de outra forma. Deus me ajude. Amém. Lutero, numa situação de uma guerra, né, uma guerra espiritual clara, onde ele estava sendo convocado para se retratar e simplesmente renegar tudo aquilo que ele estava falando, renegar sua consciência, né, renegar a palavra de Deus. Ele responde dizendo que não vou me retratar em nada, não vou contra a minha consciência. Aqui permaneço, não posso fazer de outra forma. É algo realmente muito impressionante, né? Onde nós percebemos que se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, nós jamais poderemos permanecer firmes. Porque sem armadura o soldado se vê vulnerável. Lutero ele não se viu vulnerável nesse contexto de conflito espiritual porque ele estava revestido da armadura de Deus. Um soldado no campo de guerra sem armadura, ele se vê totalmente vulnerável. Ele não permanece porque ele se sente impotente e sai correndo. Mas um soldado revestido da armadura de Deus, e aí vamos falar sobre esses elementos da armadura na próxima lição,
ele se vê confiante e então ele permanece, assim como Lutero, ele diz, aqui permaneço. Pô, não pode ser diferente, não pode ser de outra forma, aqui permaneço. Ele se sente seguro. Justamente Paulo, ele quis isso, né, do povo de Efésios, mas também quer de nós. É um ensinamento para nós hoje, onde nós estamos inseridos nesse conflito cósmico também. Precisamos permanecer firmes, precisamos permanecer inabaláveis, mas para isso, como diz no verso 13 do capítulo 6, precisamos nos revestir da armadura de Deus. E esse é o convite de hoje, né? Que possamos nos revestir da armadura de Deus, permanecer firmes, inabaláveis. Porque a guerra, ela é invisível, mas é real. É contra os dominadores desse mundo, contra os poderes das trevas. E somente uma armadura espiritual pode nos fazer sentir confiança de permanecer firmes e inabaláveis. Que Deus então possa te abençoar, possa te fortalecer, possa te revestir da armadura, para que você possa permanecer firme nesse conflito espiritual. Deus te abençoe, e mais uma vez foi um grande prazer. A gente se vê então na próxima lição, onde nós abordaremos de forma um pouco mais detalhada sobre a armadura espiritual. Até a próxima lição.